Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre combinar. E quando eu falo combinar, é pegar todas aquelas referências que você fica acumulando e não sabe muito bem o que fazer e colocar no seu ambiente de uma forma legal e coesa, tá? Como toda arte, a decoração também tem as suas técnicas. E é exatamente por isso que eu vim aqui explicar para vocês como fazer esse ambiente funcionar. Essas técnicas, elas não têm erro e eu, inclusive, uso elas o tempo todo no meu trabalho. A primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher um estilo. E quando eu falo escolher um estilo, não é simplesmente a gente ir inventando conforme a gente vai fazendo. O ideal é que você se organize. Então você pode criar o que a gente chama de mood board, tá? O mood board, ele dita o clima do seu ambiente. É uma reunião de fotos de móveis, ambientes, texturas, cores, que a gente vai juntar tudo ali para saber exatamente o que a gente quer no futuro, tá? Então, pegue aquelas fotos, pegue todas aquelas coisas, coloque elas juntas e, inclusive, isso vai te ajudar a ver se essas coisas combinam entre si, tá? Escolhido um estilo, você pode escolher as suas cores, tá? Muitas vezes o estilo vai ditar as cores, outras vezes não, você pode escolher o que você quiser. Então, crie uma paleta, tá? Você tendo essa noção das cores que você quer, você vai poder comprar de uma forma melhor no futuro e não vai ter prejuízo tendo que devolver coisas, se arrependendo de coisas que você comprou. Essa paleta, no nível iniciante, tem que ter umas 4 ou 5 cores, tá? E aí você vai usar essas cores que vão ditar o que você vai colocar no seu ambiente. Por que eu falo 4, 5 cores? Porque mais do que isso, acaba começando a ficar meio bagunçado, fica mais difícil de administrar. E aí você pode ficar com um ambiente colorido demais, ou muito chamativo, ou então muito chocante, tá? Beleza. Duas coisas com relação a cores que a gente precisa ter em mente quando a gente for atrás das nossas compras. Primeira coisa, madeira é tom, madeira é uma cor. Então, você considere a madeira, principalmente se você for usar ela em excesso no seu espaço. Outra coisa que a gente precisa saber é que um tom é um tom. Se você mexer muito esse tom, ele vai virar mais uma cor na sua paleta. Então, se você tem um lilás na sua paleta e você encontra uma coisa roxa, considere se você de fato quer acrescentar o roxo na sua paleta para poder ter esse objeto nela, ou então se você quer só ficar no lilás, ok? Beleza, tendo essas duas coisas definidas, a gente pode começar a considerar todas as outras, porque elas duas são a base, tá? Então, a gente vai pensar em objetos decorativos, a gente vai pensar em móveis, né? E aí a gente vai pensar em texturas. E as texturas é uma coisa muito importante a gente considerar que elas também podem ter um impacto muito grande entre si, da mesma forma que as cores. Então, quando você for fazer suas texturas, você pode considerar, por exemplo, 4 texturas diferentes, sendo que 2 delas têm estampas e 2 não, tá? Esse tipo de combinação é bem padrão e, inclusive, muitas lojas de tecido hoje em dia vendem estampas diferentes com a mesma tonalidade, com as mesmas cores, exatamente para você fazer essa combinação. Se você quiser, por exemplo, colocar no seu sofá uma almofada com um desenho que saia dessa textura, lembre-se sempre de manter a sua paleta de cores, tá? Porque assim ele vai ficar coeso, o espaço todo vai fazer sentido, tá? Ok. Objetos decorativos que você já tem ou móveis que você já tem e quer levar para esse espaço devem ser considerados na hora que você está decidindo o estilo do seu espaço. E isso porque imagina que esquisito que fica um estilo industrial com um móvel clássico, com detalhes em ouro, né? Realmente, às vezes não vai fazer muito sentido. Então, pense bem no estilo que você quer escolher para você poder colocar essas coisas que você está levando, ok? Não se esqueça de sempre mexer com as alturas do seu espaço. E aí, quando eu falo isso, é você não deixar tudo no mesmo nível. O sofá no mesmo nível da mesa, no mesmo nível da cadeira, tudo baixinho. Mexa com essas alturas, coloque uma luminária alta, pendure quadros na parede, coloque uma cortina legal, tá? Tudo isso vai fazer com que o seu espaço fique mais rico. Se você quer mais dicas sobre esse assunto, você pode ir procurar lá no meu blog, que tem muito mais dica lá, inclusive, tá bem explicadinho pra você. E
Se você tiver alguma dúvida, você pode também mandar uma mensagem para mim, que eu vou ter o maior prazer em responder, tá? Aqui embaixo estão alguns links para ajudar vocês a escolher paletas bem legais para o espaço de vocês também. Beijo, gente! Tchau, tchau!